Vocês sabem que a gente é chamado, como eu já falei aqui várias vezes, a estudarmos e aprendermos e pregarmos todo o conselho de Deus, não é? Mas por mais que a Bíblia, ela todinha, ela aponte para Jesus Cristo, existem temas na Bíblia que eles são mais diretamente a respeito de Jesus Cristo, não é? E quando a gente trata destes temas que são tão explicitamente sobre Jesus, nosso coração ele fica quente, ele fica feliz, ele realmente vê a história da redenção sendo colocada, sendo trazida ao seu pináculo, né? Em Jesus Cristo. Abram as Bíblias em Lucas capítulo 23, e enquanto isso eu vou fazer uma pequena recapitulação do que a gente tem visto até aqui. Hoje, eu vou encerrar a nossa série Cristologia falando sobre a ressurreição de Jesus. Essa série foi uma série de 10 pregações, em que nós falamos sobre a divindade de Jesus, a natureza eterna dele, nós falamos sobre a genealogia dele, como ele veio para a Terra, nós falamos sobre o nascimento dele, nós falamos sobre o batismo dele, nós falamos sobre a tentação de Jesus Cristo, falamos dele acalmando a tempestade, falamos sobre Jesus Cristo orando por nós, a oração sacerdotal dele, e semana passada nós falamos sobre a crucificação do Senhor. E a pregação da semana passada sobre a crucificação e morte de Jesus seria muito triste se ela não fosse precedida pela pregação de hoje, né? Que é a pregação que fala sobre como nosso Senhor ele não ficou morto. A obra que Jesus realizou aqui na Terra, como homem, como Deus homem, ela não tem o seu pináculo, não tem o seu ponto mais alto na morte de Jesus. O ponto mais alto da obra de Jesus aqui na Terra é a sua ressurreição. O ponto todo é o seguinte: Jesus Cristo ele veio morrer como pecador, mesmo não sendo, certo? Mas Jesus Cristo, ele tendo morrido como um pecador, mesmo tendo morrido como pecador, ele sempre foi, e já era na época, ainda é hoje e tal, 100% santo, sem nenhum pecado. E o ponto principal era o seguinte: o que era mais pesado naquele momento da cruz, quando Jesus estava morrendo? O que contava mais naquele momento? O que era mais pesado? O que valia mais? O que tinha mais peso jurídico sobre a humanidade? Era a carga de pecado que Jesus estava levando sobre si, pela qual ele estava pagando, ou a santidade dele? O que era maior? Porque se a carga de pecado era maior do que a santidade de Jesus, ele teria permanecido morto. Se a carga de pecado era maior do que a santidade de Jesus, a nossa dívida não estaria paga. Seria o mesmo que você chegar numa prisão onde uma pessoa está ali presa, você chegar com uma quantia de dinheiro para pagar a fiança dessa pessoa e o dinheiro que você tem na mão não é suficiente. Essa pessoa ela vai continuar presa. Ela vai continuar lá pagando a pena que ela tem que pagar. Mas para nossa alegria, não é? A santidade de Jesus sempre foi maior do que o nosso pecado. E não foi maior do que o pecado meu, ou o seu, ou da Celeida, ou do Claudinho. Ela foi maior do que o pecado de todas as pessoas, porque ele morreu. Somados. A santidade de Jesus era imensurável. E, portanto, ele não ficou morto. E, portanto, a fiança foi paga. E, portanto, a dívida foi paga. A morte de Jesus tem um significado, assim, extremamente profundo para a nossa fé. Mas a ressurreição dele é o ponto mais alto da nossa fé. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A gente vai ler o Lucas capítulo 23, a gente vai começar do versículo 50, lá no finalzinho de Lucas 23. E a gente vai até quase o final do capítulo 24, então a gente vai lendo conforme a exposição vai acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Lucas 23, 50, a gente vai até o final do capítulo. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia de preparação e o sábado estava para começar.
As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Esse evento do sepultamento de Jesus, ele é tão significativo que todos os evangelhos falam sobre ele, os quatro. É muito raro momentos em que os quatro evangelhos eles falam sobre o mesmo relato. Normalmente eles complementam os relatos, mas os quatro contam este fato, não é? E os versículos 50 e 51 falam sobre um homem chamado José, membro do Sinédrio Natural de Arimateia. José de Arimateia, ele era um homem em quem o Espírito Santo de Deus havia agido. Ele havia se convertido debaixo do ministério de Jesus. E ele, como membro do Sinédrio, membro do mesmo Sinédrio que havia condenado a Jesus Cristo, ele não servia Jesus de maneira pública. Ele esperava o reino de Deus, conforme diz aqui o texto, não é? Isso significa que ele cria em Jesus. Jesus, ele veio pregar a mensagem do reino, não é? Lembrem-se da mensagem de João Batista: arrependei-vos, pois o reino de Deus está chegando, Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Essa era a mensagem de Jesus, e ele aguardava o reino de Deus. Ele era um judeu, ele era membro do Sinédrio, mas ele servia a Jesus de uma maneira velada. Ele não era um grande... tanto que aqui o relato do sepultamento de Jesus é a única ocasião em que nós lemos o nome de José, não é? E bom, o versículo 52 diz que ele foi até Pilatos, que condenou Jesus, governador da Judéia, e pediu o corpo de Jesus. Como membro do Sinédrio, não é? Pilatos, José de Arimateia, ele tinha mais acesso ali ao governador. Os apóstolos ou as Marias que estavam ali com Jesus jamais teriam esse tipo de acesso em Pilatos, jamais teriam esse tipo de acesso a Pilatos. E lembrem-se que nessa época de Jesus, havia um vale ali próximo de Jerusalém que se chamava o vale do Guiena, onde as pessoas elas jogavam os mortos ali para serem queimados, e eles estavam tanto tempo todo jogando mortos ali para serem queimados que aquele vale ele não apagava, ele estava constantemente queimando, não é? E Jesus, inclusive, usou esse vale para ilustrar como seria o inferno, o lugar do fogo que nunca se apaga. E Jesus, como um homem pobre da Galileia, não é que era um grande líder ali religioso da época, mas Jesus ele não era rico nem nada, ele não tinha nenhum grande status ali diante de Roma para ter algum tipo de sepultamento digno. Então era de se esperar que o corpo de Jesus fosse jogado lá no Guiena, certo? Mas este homem, José de Arimateia, um homem rico, um homem membro do Sinédrio, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E aí o versículo 53 diz o seguinte: tirando da cruz, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era comum que pessoas mais ricas construíssem sepulcros para suas famílias. José, como homem rico, provavelmente esperava ser enterrado ou enterrar algum parente dele naquele túmulo. Mas ele decidiu dedicar aquele local ao corpo do seu Senhor. E isso cumpre uma profecia que está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 9, que diz assim: designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, falando que um rico estaria ali já na morte de Jesus, e mesmo que tivesse sido designado para morrer como um ímpio, ele não seria sepultado como um ímpio. Profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Então, o significado de José para a história ele é grande, não é? Em José de Arimateia se cumpriu uma profecia de que Jesus não seria enterrado como um ímpio. E aí, o versículo 54 diz que era dia de preparação. Dia de preparação significa que era sexta-feira. É o dia em que as pessoas se preparam para o sábado, não é? Para guardar o sábado. O sábado estava para começar, então já era finalzinho da tarde. O sábado para o judeu começa às 6 da tarde, ou assim, mais ou menos quando o sol se põe. Inclusive os judeus até hoje, até as vertentes cristãs, não só os adventistas, mas outras vertentes cristãs que continuam que mantiveram a cultura do sábado, não é? Começam o dia do Senhor assim, digamos assim, no momento que escurece na sexta-feira à noite. E as mulheres que tinham vindo com Jesus, era sexta-feira, versículo 55, as mulheres, as Marias, né, a Madalena e a mãe de Tiago, tinham vindo com Jesus desde a Galileia, seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali.
As Marias, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, que estão aqui, que acompanharam Jesus, elas provavelmente não conheciam nem Nicodemos, porque lembrem-se de Nicodemos, que foi um outro fariseu para quem Jesus pregou, e ele também se converteu. Nicodemos também estava nessa ocasião aqui, de acordo com João 19:39. Está escrito assim: Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de composto de mirra e aloés, compostos ali para poder preservar, para poder ungir o cadáver para o sepultamento. Essas mulheres provavelmente não conheciam nem Nicodemos nem José de Arimateia, que os dois eram da Judéia, então elas mesmas viram ali o corpo de Jesus sendo levado para o sepulcro, e elas mesmas quiseram preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Tudo indica aqui, eu lendo os comentários, né, interessante, tudo indica que elas não achavam que estava sendo feito direito, entendeu? Elas falavam, não, deixa a gente fazer, que a gente vai fazer bonitinho. Tudo indica que elas queriam fazer para ficar certinho, para ficar ungido, bonitinho e tal. Tamanha era a reverência que elas tinham pelo corpo do seu Senhor. E aí o versículo 56 diz que elas se retiraram para preparar óleos e perfumes. Esses óleos e perfumes, provavelmente, os que o próprio Nicodemos havia trazido, né, como oferta. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então perceba, o sábado ali não virou o dia sábado, a gente está falando ali do finalzinho da sexta-feira. Quando escureceu, elas pararam o que elas estavam fazendo porque elas tinham que guardar o mandamento. Perceba que a preparação de óleos não havia sido concluída. E como estava ali próximo de virar o dia, elas pararam o que elas estavam fazendo, como boas judias, e foram guardar o sábado. E assim foi o sepultamento do nosso Senhor. Veja que houve muito zelo, muito amor pelo Senhor, não só no sepultamento, mas na guarda da lei do seu próprio Senhor, de guardar o sábado. Isso também é reverência a Jesus. O fato delas terem parado para guardar o sábado conforme a lei judaica ordenava. Jesus como Senhor do sábado, não é? Elas estavam ali fazendo reverência ao seu Senhor. Esse é o sepultamento do Senhor Jesus. Poderíamos aprofundar muito mais e, eventualmente, nós iremos com certeza, mas essas são as informações que eu gostaria de trazer aqui, porque o principal foco da nossa mensagem será na ressurreição. Vamos ler agora o capítulo 24, do versículo 1 até o 12. Vamos lá. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo. E abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Então, a gente vê, de acordo com o início desse capítulo, que elas não esperavam que Jesus não estaria ali. O plano era terminar a obra do sepultamento, que não havia sido concluída na sexta-feira, porque elas tiraram o sábado para guardá-lo. Mas quando elas chegaram ali, versículos 2 e 3, elas encontraram a pedra removida do túmulo e não acharam o corpo de Jesus, a tumba estava vazia. Mateus capítulo 28, versículo 2 diz que houve um terremoto, não é? Olha só, eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela, assim como a música que a Yara e o Alan trouxeram para a gente, né? A terra estremeceu e o sepulcro se abriu. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí o versículo 4 diz que perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estes eram anjos, de acordo com o relato de Mateus, eles eram anjos. Estando elas, versículo 5, com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Elas esperavam chegar lá e encontrar um cadáver, não é? Um homem morto que elas terminariam de ungir para sepultamento. Mas Jesus, ele já não estava morto. Ele já não estava morto.
Muito engraçado. A primeira música que a Yara e o Alan trouxeram fala que foram tomadas todas as precauções para que Jesus não saísse de lá. A gente vai falar sobre isso já já, mas havia ali já uma discussão entre os fariseus de que Jesus, ele pregava sobre ressurreição e eles tinham a preocupação realmente que Jesus fosse ressuscitar. Então eles fizeram questão de tampar com a pedra o sepulcro, eles fizeram questão de combinar, de colocarem guardas na frente do sepulcro. Por quê? Porque provavelmente alguns poderiam ter medo do que Jesus tinha falado, né, que ele realmente ressuscitaria ao terceiro dia. Outros talvez achassem que isso seria um motivo para os discípulos irem lá, roubarem o corpo e dizerem que Jesus havia ressuscitado, mas eles tinham essa preocupação e não importou. Não importou, não importou. Os guardas dormiram por providência divina, a terra tremeu para a pedra se afastar de acordo com providência divina, e Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos pelo Espírito Santo. Versículo 6 a 8. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Olha só, Jesus, ele tinha falado sobre ressurreição por todo o seu ministério, mas ninguém entendia. Ninguém entendia. Eles não entendiam. Houve uma ocasião em que Jesus estava conversando com os seus discípulos e logo após Pedro fazer aquela lindíssima confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus o elogiou por essa confissão, lá em Mateus capítulo 16, e logo após Pedro ter sido elogiado por fazer essa confissão que se tornou, né, a pedra a pedra sobre a qual Jesus Cristo edificou a sua igreja, Jesus disse que iria para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos pecadores e morrer, e Pedro disse, não, Senhor, não vá, não vá. E aí o mesmo Pedro que antes tinha sido elogiado por sua confissão, foi repreendido por Jesus. Jesus disse, aparta-te de mim, Satanás, porque você é para mim pedra de tropeço. Eu vou para Jerusalém e eu vou morrer. E Jesus repetia o tempo inteiro, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E os discípulos não entendiam. As pessoas que estavam perto dele não entendiam o que isso significava. Eles não entendiam. E aí, olha só, não significa que eles não ouviam o que Jesus estava dizendo, porque eles ouviam, mas o conceito de ressurreição era uma coisa que não entrava muito bem na cabeça deles, não é? Apesar deles terem visto exemplos disso, não é? Como, por exemplo, quando Jesus curou o servo do centurião, ou quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ou quando Jesus ressuscitou Lázaro. Mesmo assim, o entendimento deles a respeito de ressurreição era rudimentar demais para eles entenderem que Jesus morreria e ressuscitaria, por algum motivo. Por algum motivo. Mas agora que já tinha acontecido, fazia todo sentido, não é? Eu fico imaginando as Marias. Pode crer. Entendi agora. Beleza, aí vamos lá. Do 9 ao 11. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11. 11 por quê? Eram 12, mas nesse ponto Judas Iscariotes já havia se suicidado. Anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Além, também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Bom, essa Maria Madalena, de acordo com Marcos 16, ela foi a primeira a ver Jesus vivo. E ela tinha sido a mulher de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Algumas pessoas conectam essa Maria Madalena à mulher adúltera de João capítulo 8, mas nós não temos base bíblica o suficiente para fazer essa conexão. Mas ela era uma mulher que tinha tido vários demônios expulsos de seu corpo. Joana, de acordo com Lucas 8, era esposa de um criado de Herodes, e a outra Maria é mãe do discípulo Tiago. Foram essas mulheres que viram Jesus pela primeira vez, logo após ele ter ressuscitado. E uma das coisas que mais dá sustentação histórica para a ressurreição de Jesus, dentre tantas, é o fato de que o testemunho veio de um grupo de mulheres. E esse testemunho, ele foi aceito por toda a comunidade. O que acontece? No primeiro século, o testemunho de mulheres era algo totalmente desprezado. Era algo que não se levava a sério e que jamais poderia ser usado como base para você tomar decisões políticas
quaisquer que fossem. Mas o testemunho dessas mulheres foi, assim, Jesus decidiu aparecer para 3 mulheres, cujo testemunho não seria aceito num primeiro momento, certo? E daí saiu toda digamos assim, a fama do fato de que Jesus havia ressuscitado. O único que foi verificar, assim, o único que se reagiu para verificar primeiro, e depois foi seguido pelo apóstolo João, de acordo com os outros evangelhos, foi Pedro. No versículo 12 diz que Pedro, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se só viu os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com tudo que tinha acontecido. Tipo assim, nossa, rapaz, não é que não está aqui mesmo. Só que assim, a gente sabe pelo Evangelho de João que mesmo assim ele não foi atrás de Jesus, ele não foi se encontrar com Jesus da maneira como Jesus havia mandado antes dele morrer, e ele foi pescar. Ele foi pescar. E Pedro, como ele era um apóstolo extremamente influente no grupo, ele era muito influente, ele era o cara que, né, se vocês leem os evangelhos, Jesus, eu jamais vou te negar, e vinha todos os outros, eu também não, né? Ele fala, aí, mas também quando ele decidiu deixar Jesus para lá e pescar, todos foram atrás. Então ele era extremamente influente. E quando Jesus, e quando Pedro, porque esse texto não fala isso, mas Pedro, ele saiu admirado, mas ele não foi fazer o que ele tinha que fazer, que era esperar por Jesus da maneira como Jesus tinha ordenado. Ele pegou as coisas dele e foi pescar, e os discípulos foram atrás. E o impacto disso, essa atitude de Pedro, ela é muito mais profunda do que se entende, porque quando Jesus conheceu Pedro, o que Jesus disse para ele foi: Pedro, é o seguinte, larga essas redes e esse barco, porque agora você é pescador de homens. Você não é mais um pescador de peixe. Eu estou te comissionando para uma missão diferente agora. Foi isso que Jesus disse para Pedro. O fato de Pedro pegar essas redes e voltar para o barco para ir pescar, significa que ele tinha já desistido da missão. Ah, morreu, deu errado. Entende? E quando Jesus chama Pedro de volta, e tem toda aquela história de que ele pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amava, porque Pedro o havia negado 3 vezes, não é? Jesus pergunta para ele assim: Pedro, você me ama mais do que estes? E algumas versões traduzem esse texto como: Pedro, você me ama mais do que estes, tipo assim, do que estes outros me amam? Só que essa tradução é uma tradução péssima, tá? Se vocês lerem isso na Bíblia de vocês e ficarem se perguntando por que Jesus está perguntando para Pedro, por que Pedro, se Pedro ama ele mais do que os outros amam, e você achar que não faz sentido, é porque não faz mesmo, porque a tradução não é essa. A pergunta que Jesus faz para Pedro é a seguinte: Pedro, você me ama mais do que a estas coisas aqui, ao seu material de pesca, você me ama mais do que essas coisas? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para Pedro, para trazer Pedro de volta para sua missão de ser pescador de homens, ok? Então, você vê que a história do cristão, né? Por que às vezes a gente diz que apesar de a gente viver uma vida religiosa, no sentido de que a gente tem uma fé, a gente tem um livro sagrado, a gente tem um Deus e tal, mas por que a gente diz que o cristianismo ele não é bem uma religião? Porque a religião, ela costuma ser definida por algo que o homem pratica para se ligar a Deus. E a história da redenção inteira é Deus indo atrás do homem. É Deus vindo até a terra para salvar. É Deus indo atrás de Pedro para trazer ele de volta para a missão, não é? Bom, avançando, versículos 13 e 14. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Esses 2 discípulos aqui, se você faz uma análise acurada do texto, nenhum desses 2 eram parte dos 11 apóstolos. Tá? No versículo 18, nós vemos que um deles se chamava Cleopas. E essa estrada de Emaús provavelmente é uma cidadezinha que é conhecida hoje como Cubeibé, que fica a uns 11 quilômetros de Jerusalém. Então, eles estavam na estrada indo para lá, saindo de Jerusalém, indo para uma cidade chamada Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros. Nós estamos no 14. Vamos ler agora do 15 até o 35. Vamos lá, 20 versículos. Ó. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos.
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem redimiria Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iram, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Que coisa linda! Olha, os versículos 15 e 16, que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles, mas os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Esse verso ele nos ensina algo. Não importa quantas evidências você tenha da verdade, o pecado cega o seu entendimento de uma forma que você só entende as verdades de Deus se ele mesmo abrir os seus olhos. Essa semana, eu e a Gabi, nós visitamos a Tati e o Claudinho, e nós estávamos conversando sobre todas as coisas que a gente gosta de assistir e ler e ouvir a respeito, não é? A Celeida também gosta muito de pesquisar as coisas de teologia que eu sei. A Yara e o Alan já assistiram o Adalto Lourenço em loco. Tipo assim, não tem discussão, não tem discussão. A impressão digital de Deus está na natureza. A Gabi estava falando para mim outro dia: nossa, amor, eu acho que nem se Deus fizesse alguma coisa que deixasse muito óbvio que ele existe, eu acho que as pessoas não acreditariam. Aí a gente conversando, a gente chegou à conclusão: mas ele já fez isso. O Salmo 19 diz que a natureza proclama a glória de Deus. O Romanos capítulo 1 diz que os homens são indesculpáveis porque aquilo que se pode conhecer de Deus é claro na natureza. E as pessoas não enxergam. E não enxergam porque quando o ser humano pecou, ele se afastou de Deus de tal forma que ele só consegue entender as verdades de Deus se o próprio Deus ativamente decidir abrir os olhos deles. E aqui está, Jesus Cristo na frente deles, ressurreto. E eles, olha só, o que diz o versículo 16 claramente? Os olhos deles estavam como que impedidos. Não está dizendo que eles decidiram não crer. Está dizendo que os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Aplicação no meio do texto rapidamente. Quando você se lembrar disso, levante a mão para o céu e agradeça a Deus todos os dias por ter aberto seus olhos. Todos os dias. Porque foi ele que eventualmente, em algum momento da sua vida, abriu seus olhos e te mostrou Jesus. E é por isso que você crê. É por isso que nós cremos. Versículos 17 e 18 dizem: então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Porque, assim, convenhamos que Jesus tem senso de humor. Não é? Eu fico imaginando ele na mente dele: talvez eu saiba uma coisinha ou outra que aconteceu em Jerusalém esses dias, mas não me contei.
O evento da crucificação de Jesus era tão famoso na região que era estranho. Era estranho pensar que alguém não soubesse o que estava acontecendo, né? De 19 a 21, Jesus pergunta: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse aquele que haveria de redimir Israel. Mas depois disso já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Veja que eles ainda não tinham entendido o ministério de Jesus. Eles ainda achavam que o Messias era algum tipo de ativista político que libertaria o Israel político das mãos de Roma política. Não tinham entendido que, na verdade, o ministério do Messias, de acordo com Paulo aos Romanos e o livro de Apocalipse, o ministério do Messias é um ministério de um líder de um Israel espiritual, que é composto de judeus e gentios, que são descendentes de Abraão, sim, como todos somos, mas descendentes pela fé, e que viria para redimir Israel de uma Babilônia espiritual. Esse é o ministério do Messias, nos libertar dos nossos pecados e nos levar para morar no céu. E redimir a criação por completo, e não somente um Estado, o Estado de Israel. Por mais que muitas promessas e muitas coisas na história tenham sido cumpridas nessa nação, não é? Mas o plano de Deus é muito maior, muito mais amplo. E eles ainda não haviam entendido. Ainda não haviam entendido. Inclusive, foi um dos motivos de Judas Iscariotes tê-lo traído. Porque Judas Iscariotes, como um bom judeu, conhecia as profecias. E ele, tendo a mesma visão, ficou com Jesus até o momento que foi conveniente para ele. Ele ficou com Jesus, roubando dinheiro, esperava talvez que ele, na consumação do reino de Jesus, talvez ele pudesse ter algum carguinho, alguma coisa, não é? Político, é normal, não é? Cola no político que vai ganhar para poder ganhar um cargo. Isso já acontecia na época de Jesus. Mas no momento que ele viu que ele não poderia ganhar mais nada com Jesus, porque ele mesmo falou: eu vou morrer, eu vou ser entregue às autoridades. Aí Judas falou: então eu mesmo entrego, que aí pelo menos eu tiro mais um dinheirinho disso, não é? Vejam como um mau entendimento do ministério de Jesus cega você do panorama geral da história. E o fato deles citarem o terceiro dia aqui mostra que talvez, eles tivessem alguma pontada de esperança e entendimento, apesar de defeituosa, daquilo que Jesus havia falado, não é? Já estamos no terceiro dia e nada. Ainda não aconteceu nada. Talvez um entendimento rudimentar, mas incompleto. Talvez eles se lembrassem por cima do que Jesus havia dito em Lucas 9:22, não é? Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Jesus havia falado isso já em Lucas 9. 22 a 24 diz: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo, verificaram com exatidão o que as mulheres disseram, mas não viram. Mesmo com a tumba vazia, eles não conseguiram, tipo, 2 e 2, 4. Não conseguiram. Impressionante. Isso é fundamental nesse texto, tá, gente? Esse texto, um dos pontos fundamentais desse texto é o fato de eles não terem entendido que Jesus havia ressuscitado. É um dos pontos fundamentais. Mas seguindo aqui. Então ele disse, 25, como vocês são, Jesus, como vocês são insensatos e demoram para crer no que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? O que o Senhor está dizendo aqui? O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Nós precisamos crer na palavra para que as coisas que acontecem nessa vida façam algum sentido. Os discípulos não conseguiam colocar, tipo assim, 2 e 2 são 4, porque a cabeça deles estava muito no que estava acontecendo naquele momento no redor. Eles não estavam conectando aquilo com o panorama maior da história, tudo que os profetas haviam dito. Eles não estavam considerando as verdades que o Antigo Testamento, que eles conheciam tão bem, falava sobre Jesus. Olha só, e isso é a maior parte das nossas angústias na vida, e o motivo pelos quais elas permanecem é porque nós não confiamos naquilo que a palavra diz de maneira plena. Esses dias, eu vi um post, até compartilhei, o Renato Vargens dizia assim, ele disse que protegeria Israel, ele protegeu. Ele disse que viria à terra, ele veio. Ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. Então, se ele está dizendo que ele vai voltar, creia. Ele já cumpriu tudo que ele disse que ele faria.
Só que por que que às vezes parece que a nossa fé ela tá tão abalada e tão frágil? Porque a gente está desligado das verdades que a palavra diz. Aqui estão vários discípulos que conheciam a palavra muito bem, e era só eles colocarem as verdades todas juntas que tudo faria sentido. E eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, não conseguiam. E aí o versículo 27 diz algo lindo, lindíssimo, eu amo o versículo 27. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes uma das várias palavras que o Novo Testamento usa para pregação. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Gente, pensem no que aconteceu aqui. Jesus explicou o que estava acontecendo utilizando-se da Bíblia. Ele pegou uma Bíblia. Ele sentou com os discípulos, vamos lá, Moisés. Vamos lá, profetas, Isaías, Jeremias, certo? Ele decidiu que os discípulos deles entenderiam a verdade usando a palavra dele. E esse foi o modus operandi de Jesus no ministério inteiro. Citar o Antigo Testamento o tempo inteiro. Porque é a palavra dele mesmo, não é? Já falei, estou só aqui repetindo o que eu já falei. Como é que ele venceu a tentação no deserto? Com a palavra. Como é que ele ensinou no templo? Com a palavra. Ele apareceu para os discípulos vivo, mas decidiu que eles não entenderiam o que estava acontecendo, mesmo vendo ele ressurreto ali. Ele decidiu que a verdadeira compreensão se daria por meio da palavra. Isso foi decisão dele. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, porque milagre não converte ninguém, não, gente. Jesus fez muitos milagres. Muitos. Nem todas as pessoas que andaram com Jesus converteram vendo os milagres que ele fazia, não. Inclusive, às vezes elas ficavam pelos milagres e quando vinha a palavra elas saíam. Lembra de João capítulo 6? Jesus tinha multiplicado pães e peixes, e aí depois o povo continuou seguindo ele. Ah, quero mais pão. Aí Jesus, eu sou o pão da vida. Aí o pessoal, saiu, ficaram só os 12. Entende? Vai seguindo Jesus na medida dos milagres. Então, veja, olha só, gente. Nós somos profissionais, e mesmo nós, reformados, os não reformados são mais profissionais ainda, mas nós também, em tentar ganhar as pessoas com qualquer coisa que não seja a palavra. É sempre, tudo bem, relacionamento é bom, a igreja, a gente ter uma igreja com uma programação bacana, a gente ter, até por questão do louvor a Deus, a gente ter um ambiente bacana para as pessoas estarem, um louvor legal, ou para as igrejas mais pentecostais, manifestações proféticas e milagres e tudo, mas, gente, nada disso converte. Isso pode manter as pessoas ali por um tempo. Jesus ressurreto apareceu para os discípulos e eles não entenderam a verdade? E nós, com os nossos milagrinhos aqui, com os nossos métodos aqui, ele mesmo decidiu que o que faria com que as pessoas abrissem os seus olhos para a verdade seria a palavra. Então a gente precisa se manter nessa verdade. A gente precisa continuar sempre utilizando a palavra. Testemunho não converte ninguém. Bom comportamento não... Tudo isso é importante. Importantíssimo, inclusive. E é mandamento bíblico, mas o testemunho não converte as pessoas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus sempre foi. O próprio Jesus usou esse mesmo modo, Quem somos nós para tentarmos utilizar qualquer coisa além da palavra de Deus para que as pessoas creiam na verdade, se o próprio Jesus não quis que fosse assim? Tipo assim, a gente não conhece o teor dessa pregação de Jesus, né? Mas muito provavelmente ele veio lá da criação. E aí eu fico imaginando ele explicando para João a criação em Gênesis, explicando como ele estava ali com o Senhor. E aí depois João, tendo entendido isso, escreveu seu evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, não é? Ele provavelmente passou por todo o sistema sacrificial de Levítico, mostrando, ó, tá vendo isso aqui? Não foi igual aconteceu comigo na cruz, ó, o cordeiro aqui, ó, o bode expiatório aqui, olha aqui em Levítico aqui também a santidade de Deus no tabernáculo, sabe, o véu que rasgou lá no templo, então, não faz sentido? Imagina, Jesus explicando tudo, com certeza ele passou por Isaías 53, com certeza, ele falou sobre a descendência de Davi, e assim, os olhos deles aos poucos foram se abrindo, mas ainda não tinham sido abertos completamente. Ó, 28 a 30, olha só. Quando se aproximaram da aldeia para onde iram, ele fez menção de passar adiante, ou seja, menção de ir embora, de seguir o caminho dele, não é? Jesus falou, acho que tá bom, tal, vou embora. Foi um bom papo. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, fica aí.
porque é tarde, o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Eles sentaram ali para fazer uma refeição. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Olha que interessante. Jesus havia pregado toda a palavra. E aí, o que ele fez? Ele partiu o pão. Ele partiu o pão e distribuiu. A última coisa que Jesus havia feito com seus discípulos antes dele ir para a cruz tinha sido a mesma coisa. Ele tinha partido o pão e dito: agora eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores. E ele ali instituiu a nossa Eucaristia, né? A Santa Ceia, que na tradição reformada substitui a Páscoa, não é? Ele havia explicado tudo, tudo, tudo. Eu olho para esse texto, não é o que está no texto, tá? Agora eu estou pedindo licença poética para conjecturar, não é? Eu acredito que de tudo que Jesus explicou, o momento do partir do pão foi o que fez todo o sistema do Êxodo, o cordeiro que foi morto na noite do Êxodo, não é a instituição da Páscoa, e eles se lembrando do que Jesus no cenáculo havia dito para eles no momento em que partiu o pão e distribuiu ali o cálice e tal: esse é o meu corpo partido por vós, esse é o meu sangue derramado por vós. Quando Jesus partiu o pão ali, depois de toda a explicação que Jesus tinha dado, eles entenderam. E aí, uma coisa muito importante, é um dos motivos pelos quais nós preservamos o nosso rito da Santa Ceia. O significado da Santa Ceia, vocês todos sabem qual é, ele é um memorial da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós partimos o pão, a ideia é que nós nos lembremos, é que nós reflitamos, é que nós... acho que a palavra é recordemos mesmo daquilo que Jesus fez na cruz, porque o ser humano, ele esquece das coisas. E tanto que Deus, ele, para anunciar a vinda de Jesus e de como Jesus representaria o descanso eterno, ele instituiu o sábado da semana para eles descansarem, mas como se o sábado da semana não fosse o suficiente, porque se acostuma, né? Aí ele instituiu um sábado a cada 7 anos, e depois um sábado a cada 7 de 7 anos, a cada 49. Para eles terem esses ciclos de lembrarem que Deus traria o descanso para eles. Então, por mais que a gente tenha a pregação da palavra semanal, Jesus deixou mais uma coisa para que nós nos lembrássemos, para reforçar aquilo que a gente aprende, que é a Santa Ceia. Lembrar do corpo de Cristo partido por nós, lembrar do sangue de Cristo derramado por nós. A Santa Ceia nos força a voltar sempre para a mensagem da cruz. Como nós temos a tendência de desviar dessa mensagem mesmo pregando a Bíblia, a Santa Ceia nos força a voltar para lá. E isso é icônico que está acontecendo aqui. No momento que Jesus partiu o pão, eles entenderam. E por isso hoje nós partimos o pão para nos lembrarmos, para não nos esquecermos daquilo que Jesus fez na cruz por nós, não é? E olha só que assim que eles entenderam e os olhos deles foram abertos, Jesus desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro. Aí eles ficaram assim, né? Eles com certeza ficaram embasbacados. Olharam, já não viram Jesus. Aí eles falaram uma coisa muito linda. Não é verdade que nos ardia no peito o coração quando ele nos falava pelo caminho, quando explicava as escrituras? Bom, o que aconteceu? Deus abriu os olhos deles, não é? Eles entenderam, até aqui eles estavam impedidos de ver, mas aqui Deus os habilitou a verem. E eles dizem uma das coisas mais lindas da Escritura: não é verdade que nos ardia o coração no peito quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Tipo assim, não era um sentimento parecido de quando a gente estava lá no monte, ele pregou o sermão do monte para a gente, quando ele pregava no sinédrio para a gente no templo, quando ele pregou para a gente no cenáculo? Lembrem de como ele tinha autoridade para falar, uma autoridade que era maior do que a de todos os outros escribas e fariseus. Lembra de como nós nos sentíamos quando ele pregava para nós durante seu ministério? E agora a gente sentiu a mesma coisa? E aí a conclusão dele só podia ser uma, versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Simão é Pedro aqui. Eles entenderam. Versículos 35. Agora vamos ler do versículo 35 até o. A gente já leu o 35, vamos ler de novo. A gente vai ler até quase o final do capítulo. A gente vai até o 45. Olha só. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois. Desculpa, abri na página errada. Vamos lá.
Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. 36. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas ele lhes disse: Por que vocês estão tão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem neles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Até aqui. Que coisa mais linda, não é? Vocês veem que Jesus desapareceu, eles foram contar para os 12, e aí Jesus apareceu de novo ali. De acordo com João capítulo 20, até essa aparição de Jesus foi milagrosa, porque de acordo com João 20, 19, está escrito assim, ó, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, não é? Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz estejam com vocês. Então as portas estavam trancadas, Jesus, ele pintou ali do nada. E aí, Jesus perguntou para eles: por que vocês estão tão assustados? Por que ainda surgem dúvidas no coração de vocês? Então, ali, eles já tinham entendido, já estava constatado, mas eles estavam embasbacados, certo? E aí Jesus falou: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem em mim e vejam que é verdade, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, as mesmas mãos e pés perfurados pelos cravos na cruz. Não havia contestação. Jesus ele usa isso para mostrar que era o mesmo corpo dele, que havia sido pendurado na cruz, agora estava glorificado. Ele havia ressuscitado em um corpo glorificado, mas é o mesmo corpo. Isso tem uma implicação importantíssima para a gente, mas vamos falar no final. Só que eles ainda não acreditaram. Aí ele perguntou assim: vocês têm alguma coisa aí para comer? O espírito não come. E aí Jesus comeu na presença deles. Espírito não come, né? Olha só, Jesus é homem. Ele se fez homem, carne e osso, para nos representar e nos salvar. E ele continua sendo homem até hoje. Até hoje. Isso é uma coisa que às vezes, não sei, talvez por uma visão muito católico-romana, imagem do céu, assim, talvez a gente pense que Jesus ele é um espírito. Jesus é um homem. E ele está nas regiões celestiais reinando como um homem, com corpo, com veias, com artérias, sabe? Com nervos. Só que esse corpo humano que Jesus tem agora é um corpo glorificado. No versículo 44 ele diz: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Mais uma vez, é Deus quem abre os nossos olhos. E ele faz isso como? Através das escrituras. Bom, gente, algumas implicações indiretas e outras um pouco mais diretas a respeito do que a gente estudou. A primeira é muito clara. Não importa a manifestação espiritual, a manifestação sobrenatural que se dê diante dos nossos olhos. Se Deus não abrir os nossos olhos, nós não entenderemos e não enxergaremos. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação é que assim como Jesus ele está hoje, homem, reinando num corpo glorificado, no juízo final, nós ressuscitaremos em corpos também glorificados, os nossos corpos. Só que eles estarão glorificados e completamente livres da presença do pecado. E agora, algumas coisas um pouco mais diretas. A ressurreição de Jesus, o fato de Jesus ter ressuscitado, é o ponto mais alto, é o pináculo da nossa fé.
ela é, primeiro, uma das melhores ferramentas apologéticas de defesa da nossa fé que nós temos. 1 Coríntios 15:6 fala que Jesus Cristo, ele foi, depois que ele ressuscitou, ele foi visto pelos 12, depois por mais 500 testemunhas. E adivinha, essas 500 testemunhas, elas não são citadas somente na Bíblia, porque a ressurreição de Jesus foi uma coisa que se espalhou, foi um fato que se espalhou na Palestina do primeiro século, e é historicamente incontestável. Primeiro, começando pela Bíblia, a Bíblia, ao contrário do que muitas pessoas querem dizer, a Bíblia ela não é literatura religiosa, a Bíblia é um relato histórico, não é? E um dos maiores autores que confirmam que as coisas que estão escritas na Bíblia é um historiador da tradição patrística chamado Flávio Joséfo, que viveu na mesma época de Jesus, e que conta praticamente todas as coisas que a Bíblia conta, só que com uma visão mais política do negócio, não é? Mas ele fala sobre Jesus, sobre ele realizar grandes atos, grandes milagres, e sobre os judeus jurarem de pé junto que o viram ressuscitado, certo? Bom, por que que esse fato ele é contestado? Mateus capítulo 28 nos explica, não é? Os judeus, eles não queriam Jesus ressurreto. Então, lá em Mateus capítulo 28, na verdade, falei 18, perdão, está escrito assim, enquanto elas iam, as mulheres, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes, digam isso, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o conheceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram tudo como tinham sido instruídos. Esta é a versão que se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Isso é Mateus 28, de 11 a 15. Os judeus, os soldados, eles receberam ali uma propininha para dizerem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E esta mentira, ela se espalhou no mundo judaico. E até hoje assim, hoje no tempo que Mateus foi escrito, né? Mas até hoje, na verdade, até hoje, 2021. Então, essa é a primeira coisa. A ressurreição de Jesus é uma das melhores ferramentas apologéticas que nós temos para defender a nossa fé, porque ela é um fato incontestável da história. A segunda é a seguinte, a implicação da ressurreição de Jesus para a nossa salvação. Eu vou ler um trecho aqui de 1 Coríntios 15 para vocês. 1 Coríntios 15, do 3 ao 21, olha só. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Aí ele recapitula, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é vã. A fé que vocês têm a fé que vocês têm é vã e vocês ainda permanecem em seus pecados, isso é importante. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. A primeira implicação desse texto é: a morte entrou por meio de Adão no mundo, a vida entra por meio de Jesus. Adão morreu por todos, Jesus vive por aqueles que creem nele. E a segunda implicação é a seguinte: do ponto de vista jurídico, lembrem sempre disso. A ressurreição de Jesus ela tem um impacto jurídico na nossa dívida para com Deus, não é? Ela prova que a ira de Deus se foi, que é o nosso terceiro ponto. Olha só. Colossenses capítulo 2, 13, 14 diz: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo. Então, a vida que ele nos dá é a vida que Jesus ganhou de volta quando ele ressuscitou. Ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando-os na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, como o nosso pecado todo estava sendo representado ali pelo corpo de Jesus, Jesus se tornou um receptáculo de todo o nosso pecado para poder ir para a cruz e ser, tipo assim, é como, olha, eu vou fazer aqui eu vou tomar a liberdade de fazer uma ilustração que ela é pesada, mas eu me sinto no direito porque o próprio Lutero falava algumas coisas bem polêmicas assim. Jesus Cristo, ele foi tratado na cruz como um saco de lixo, o lixo sendo o nosso pecado. Certo?
que foi colocado dentro daquele saco para poder jogar o saco fora. Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, todos nós estávamos sendo representados ali na cruz, morrendo com ele. Deus Pai olhava para a cruz e ele via o nosso pecado sendo purgado na cruz, sendo eliminado, sendo jogado fora. Só que Jesus é quem estava sendo eliminado, purgado, jogado fora naquele momento na cruz. Por isso, Deus meu, por que me desamparaste, não é? E aí, quando Jesus morreu, todos aqueles que Jesus redimiria, do ponto de vista jurídico, morreram junto com ele. E aí, quando ele ressuscitou, e aqui está o ponto importante, quando ele ressuscitou, sendo a morte o castigo pelo pecado, e tendo Jesus pago a fiança pelo nosso pecado, nós também ganhamos a vida com ele, porque a dívida foi paga. Porque a dívida foi paga. Se Jesus não tivesse ficado ressuscitado, se Jesus não tivesse ressuscitado, se ele tivesse ficado morto até hoje, se Jesus está morto até hoje, significa que até hoje a dívida não foi paga, porque a morte é o salário do pecado. Mas o salário do pecado não perdurou em Jesus. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque onde havia pecado, a santidade de Jesus foi muito maior. E foi pago. Acabou. O fato dele ter ressuscitado significa que a dívida foi paga. A fiança foi paga. E é por isso que Paulo diz em Gálatas 2, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo quem vive, e porque ele vive, eu vivo também. E a vida que eu vivo no poder do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Acho que eu falei mais ou menos fiel, Gálatas capítulo 2, não é? Então, não, peraí, deixa eu ler aqui, porque para falar direitinho, porque esse texto é muito bonito. Gálatas 2, não é? Vamos ver o quão certo eu falei o texto. Nós judeus, tal. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É isso, esse é o texto. Gálatas capítulo 2, versículos 20. Gálatas 2, 20. Então, gente, Jesus Cristo, vocês veem, olha o que a nossa série ensinou para nós. Jesus Cristo, ele vive desde a eternidade passada. Ele sempre viveu, e até falar sempre viveu é difícil para nós, porque sempre implica tempo. Jesus, ele já vivia antes que o tempo existisse. Então, Jesus, ele simplesmente vive. Ele sempre viveu. E esse Jesus que sempre viveu foi a força ativa através da qual Deus Pai criou tudo que existe. E aí, sabe o que aconteceu com tudo que existe? Tudo que existe, o ser humano, representando não só toda a humanidade, mas toda a natureza, pecou contra Deus e a natureza inteira foi destruída por causa dessa doença chamada pecado. E aí, o que acontece? Esse Deus infinitamente santo tinha todo o direito, como supremo da criação, queimar tudo, jogar tudo fora e começar de novo ou não fazer mais nada, porque ele já estava muito bem obrigado na eternidade passada. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali em plena harmonia desde a eternidade. Mas não. O que ele fez? Ele decidiu, ele mesmo, pegar um cidadão lá de uma cidade pagã chamada Ur dos Caldeus, chamado Abraão, que tinha uma esposa estéril, as duas velhas. Ele decidiu pegar esse casal, abençoar esse casal por pura graça e criar uma nação que não era nem para existir, porque esse casal era estéril e velho. E dessa nação que não era nem para existir, ele encarnou no meio dela, ele assumiu forma humana, ele veio até a terra, ele se submeteu à própria lei, ele cumpriu a própria lei, ele foi um ser humano absolutamente perfeito, e tendo sido um ser humano absolutamente perfeito, ele foi e decidiu se entregar nas mãos daqueles homens que ele mesmo havia criado e que haviam pecado contra ele, para morrer e pagar o crime de todas as pessoas que ele salvaria na cruz. E a santidade deste homem era tão grande, que todo o pecado que foi depositado no corpo dele não conseguiu superar essa santidade. E aí ele não ficou morto, ele ressuscitou. E aí ele ressuscitou, e quando ele ressuscita todo o seu povo junto com ele. E isto, como nós vamos ver na nossa exposição de Gálatas a partir de semana que vem, isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. O Evangelho é, nós somos pecadores e Deus é santo. Deus não é juiz, ladrão nem vendido, que deixa crimes e pecados para lá. Não, ele castiga muito bem, mas ele decidiu castigar em Cristo. E hoje, todo aquele que coloca a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, crê que ele existe,
crê que Deus existe, que é galardoador daqueles que o buscam, e olha para o próprio pecado e diz, eu estou condenado porque eu peco muito, eu sou um pecador. Mas aí olha para a santidade de Jesus e vê, ele sim, esse é um cara que não é pecador. E aí você coloca a sua confiança, a confiança da sua salvação nele, você está salvo do inferno, você está salvo da justa condenação que Deus tem para todo aquele que está fora da fé. Isto é o evangelho. Nós somos pecadores, merecemos o inferno. Jesus Cristo veio e pagou o inferno em nosso lugar. A gente coloca a fé nele, a gente está salvo do inferno. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho. E essa boa notícia culmina na ressurreição. Porque, de novo, o fato de Jesus ter ressuscitado mostra que a dívida foi realmente paga. E o fato da dívida ter sido realmente paga é que nos dá confiança de que já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação. Não existe condenação, porque Cristo já foi condenado no nosso lugar. Então, quando você pregar o evangelho para uma pessoa, lembre-se de que você pode falar na linguagem da pessoa, você pode sempre usar o seu bom testemunho para trazer a pessoa a confiar em você, mas lembre-se sempre de que a pregação passa por tudo isso. O pecado do homem, a santidade de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho.